O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra desse domingo inicia com esse texto do livro do profeta Jeremias, que é uma linda oração, muito conhecida, mas que o profeta, ao fazer essa oração, ele estava passando por um dos momentos mais difíceis, se não o momento mais difícil da sua vida. Jeremias estava decepcionado com todos, com todo o povo de Israel, com todo o povo de Deus, e estava decepcionado também com o próprio Deus. Mergulhado no desânimo, na desilusão, no fracasso e em extrema solidão. O cenário da atividade do profeta Jeremias era o reino de Judá, e principalmente a cidade de Jerusalém. Uma época que era bastante conturbada, pois havia muitas injustiças, o povo era totalmente infiel a Deus, os reis também, consequentemente, infiéis a Deus, e o povo também se voltava contra Deus, com muitas infidelidades. Os dois reis que viveram durante o tempo do profeta Jeremias eram reis fracos, não sabiam reinar. Primeiramente, não tinham Deus como centro e também não conseguiam levar o reino de Judá diante dos inimigos que tentavam conquistar o reino de Israel, que era a Babilônia e que era também o Egito, mas principalmente a Babilônia, que era o reino que estava dominando todos os territórios. Diante de tudo isso, de infidelidades, de injustiças, de toda essa realidade, Deus continua mandando Jeremias falar coisas não muito boas aos ouvidos daquele povo. Então Jeremias começa a falar para os reis, a contradizer os reis, a falar contra as infidelidades do povo. Jeremias como profeta que anunciava, mas principalmente Jeremias se tornou um profeta que, além de anunciar, mas ele denunciava, porque como o povo estava vivendo totalmente contra Deus, ele se tornou um profeta da denúncia. E ele denunciava sem medo. Jeremias criticava os líderes, criticava o povo, e levando o povo a se converter. Não era somente a denúncia, o criticar o que eles estavam vivendo, mas Jeremias falando o que Deus mandava falar, levando o povo a tentar converter-se dos maus caminhos. E Jeremias falava: se não houver uma conversão, a consequência do pecado será drástica.
Jeremias ia anunciando: convertam-se, senão a consequência de toda essa injustiça, de todo o pecado vai ser drástica. E Jeremias começou a não ser agradável aos líderes, aos reis, ao povo de Deus, que se dizia de Deus. E falavam que Jeremias era o profeta da desgraça, o profeta que anunciava coisas más. E aí surgiam alguns falsos profetas que anunciavam coisas boas. Enquanto Jeremias falava de coisas más que iria acontecer, que Deus mandava falar, eles buscavam outros que profetizavam mentiras, dizendo que estava tudo bem. E Jeremias continuava, mas todos se voltaram contra ele. Todos, inclusive os amigos e a família dele, os familiares, os amigos mais próximos de Jeremias, todos abandonaram ele, todos. Ele conheceu a extrema solidão, não tinha ninguém. Todos desejavam mal. Jeremias foi preso e estavam desejando a sua morte, planejando a morte do profeta. Nos momentos mais difíceis da sua solidão, de frustração, o profeta deixou muitas vezes a amargura tomar conta do seu coração. E ele começou a se queixar, a se lamentar diante de Deus. É o desse texto da primeira leitura. Veja o que Jeremias fala para Deus. Tornei-me alvo de zombaria, de escárnio diante de todo mundo, o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, falando o que tu mandas me falar, ó Deus, clamando contra a maldade do povo e invocando as calamidades como consequência desse povo. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha. Jeremias falando para Deus, dizendo: a tua palavra, ó Deus, se tornou para mim causa de vergonha, de chacota, o dia inteiro. Veja, o profeta está decidido a largar o profetismo, a largar a Deus, a abandonar a Deus. E veja o que ele fala: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais no teu nome, nem falar mais no teu nome, ó Deus. Jeremias estava decidido a abandonar tudo. E ele fala forte diante de Deus: não quero mais falar do teu nome. Profeta, que lá no início, lembra o chamado de Jeremias? Deus falando: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de tua mãe pensar em você, eu já te conhecia. Já te havia feito profeta das nações. E Jeremias: eu não sei falar, Senhor. E Deus disse: não, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Jeremias nem imaginava o tanto de coisas ruins que ele passaria, o sofrimento que ele passaria. Mas depois de falar que não queria mais falar no nome de Deus, não queria mais saber de Deus, daí ele se rende. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Tua força foi mais forte que eu. O que parece um texto lindo de amor, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Veja, aqui era uma luta. Era Jeremias não querendo Deus, querendo afastar-se de Deus, dizendo que não quero mais falar de ti, ó Deus. E ao mesmo tempo Deus, com sua força, tentando seduzir Jeremias. Ele querendo fugir e Deus o trazendo de volta. Ele querendo, lutando. Era uma luta de alguém que não queria mais sofrer, de alguém que não queria mais passar por chacotas durante o dia todo, de alguém que não queria ser mais preso, de alguém que não queria mais viver a solidão. Era uma luta. Mas aí vem a parte mais bonita dessa oração de Jeremias. Veja o que ele diz: senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar meu corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar essa força que estava dentro de mim. Um fogo abrasador. Ele falava com um fogo ardente, que mesmo em meio à solidão, a tudo que ele tinha passado, ao sofrimento, às prisões, ao perigo de morte, ele disse que mesmo nessa luta com Deus,
aquela força ardente que abrasava o seu coração, esse fogo abrasador, não deixava de abrasar o seu coração. Ao mesmo tempo que ele queria fugir, o fogo abrasador incendiava ele permanecer em Deus. Por isso ele diz: seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Tu és mais forte do que eu. Me submeto as minhas forças às tuas, Senhor. O profeta fala que mesmo diante de tudo isso, ele era incapaz de deixar de amar a Deus, incapaz de deixar de ser continuamente apaixonado com esse fogo abrasador. Meu irmão e minha irmã, aqueles que provaram desse fogo abrasador, desse fogo ardente que queima o coração de paixão e de amor por Deus, sabe tirar de momentos de tristeza, extrair a alegria. De momentos de sofrimento, sabe extrair a felicidade que vem de Deus, que vem do alto. Sabe extrair de momentos de derrota, de fracasso, a vitória. Sabe perceber em meio ao vale das sombras da morte, em meio à morte, sabe enxergar a vida. Aquele que é apaixonado por Deus nunca desiste. Nunca desiste. Aquele que desiste facilmente é porque não tem ardente o coração de amor por Deus. Não abrasa, não tem um coração abrasado de amor por Deus, porque aquele que é apaixonado por Deus verdadeiramente, aquele que ama verdadeiramente, nunca desiste, mas sempre deixa-se seduzir, mesmo às vezes lutando contra Deus, mesmo às vezes se queixando de momentos ruins, mas sabe, entende, percebe a vida em meio à morte, a alegria em meio à tristeza, a felicidade em meio à dor. Nossa alma só vai aquietar-se quando nós ardermos de desejo e de paixão por Deus. A nossa alma só será saciada quando nós buscarmos a fonte da água que jorra para a vida eterna. E enquanto não acharmos essa fonte de água que jorra para a vida eterna, que é o Senhor, nós continuaremos buscando águas em cisternas rachadas, água que nunca matará nossa sede, porque a única que mata é o Senhor. E aqui eu trago o salmista, o rei Davi, no deserto lá de Judá. Sois vós, ó Senhor meu Deus, desde a aurora, desde a manhã, eu ansioso vos busco. Desde que eu acordo, desde a aurora, eu ansioso te busco, Senhor. Davi estava no deserto, num lugar de escassez, de sede, de solidão. E Davi faz essa oração tão linda. A minha alma tem sede de vós, ó Deus. Minha carne também vos deseja. Não somente a minha alma tem sede, mas a minha carne, o meu corpo, tem sede de vós, como terra sedenta e sem água. Não é somente a alma, como Jeremias, que ele falou que aquele fogo abrasador tomava conta não só da alma, não só do coração, mas de todo o corpo. Assim como Davi, no deserto, fazendo essa oração: a minha alma tem sede de vós como terra sedente sem água, e a minha carne também vos deseja. Paulo, na segunda leitura de hoje, nos traz algo que deve ser a atitude de todos nós, e que era algo que Jeremias viveu tão bem, com excelência. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Você quer saber a vontade de Deus na sua vida? Você quer saber diferenciar a vontade de Deus das várias vontades que existem dentro do teu coração? Você quer saber diferenciar? Quer saber o que é bom para Deus, o que agrada a Deus, o que é perfeito para Deus? A primeira coisa que Paulo nos fala: analise se você está se conformando com o mundo. Se você está começando a se conformar, a estar aliado às coisas do mundo, ao pensamento mundano. Não vos conformeis com esse mundo, é o que Paulo fala, a primeira coisa. A segunda, Paulo fala: é preciso uma transformação. E transformação é conversão, é mudança de vida. Ou mudamos completamente,
ou de nada servirá. Ou mudamos completamente, ou de nada servirá. Meu irmão e minha irmã, se você já experimentou a Deus, mas depois de um tempo voltou às práticas velhas, aos costumes antigos, aos hábitos antigos, voltou a frequentar os lugares antigos, a vida pecaminosa do passado, voltou às amizades antigas que te levavam ao pecado, voltou novamente aos vícios antigos, é um grande sinal de que Deus não foi suficiente na sua vida. Em Jeremias, Deus foi suficiente. Por mais que ele não queria, Deus o seduziu. Mas se nós voltamos a uma vida antiga, continuamos, é porque Deus deixou de ser importante, ou nunca foi importante. Deus nunca foi suficiente. Veja, se Deus não for o primeiro da minha vida, de nada servirá, nada vai mudar. Jovens, se Deus não for o primeiro na sua vida, na sua juventude, não venha se queixar de Deus na sua vida adulta de que nada deu certo, ou na sua velhice, porque o tempo é hoje. Casados, se Deus não for o centro do seu matrimônio, não venha se queixar quando tudo desmoronar, quando o teu casamento ir por água abaixo, quando os teus filhos se entrarem na busca de prazeres mundanos. O momento é esse. Consagrados, religiosos, se Deus não for o primeiro na nossa vida, nós podemos perder a nossa vocação e, consequentemente, perder a eternidade. No Evangelho, Jesus nos fala fortemente: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Falar de renegar-se a si mesmo, de morte, não é o que a nossa geração quer escutar. Assim como a geração de Jeremias não queria escutar as profecias que Deus mandava ele falar. Falar de renúncia, falar de morte, de sofrimento por causa do reino de Deus, não é o que a nossa geração quer ouvir. É muito mais fácil falar de um Jesus, paz e amor, que aceita tudo, que aceita todos, que passa a mão na cabeça e diz, continua pecando. Não é pecado. É o que a geração quer ouvir. Ouvir de um Jesus que fala das injustiças sociais, mas o que não querem escutar é Deus falando das nossas injustiças, do nosso pecado, daquilo que está aqui dentro, enraizado, das nossas infidelidades, porque nós não queremos mudar de vida. Quando Jesus fala em perder a vida, em renunciar, não quer dizer que nós viveremos uma vida infeliz, jamais. Que não teremos prazeres, que não teremos felicidade, não. O que Jesus fala para nós perdermos na nossa vida e o que devemos renunciar é a nossa alma doentia, aquilo que deixa a nossa alma doente. Renunciar à concupiscência do pecado que está enraizada em nós, matar a concupiscência que está em nós. Renunciar os vícios, os pecados, as paixões desordenadas. Como Paulo fala aos Gálatas, pois os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Crucificaram a vida velha, a velha criatura, para renascer como nova criatura. Mataram o homem velho para renascer como um homem novo. Meu irmão e minha irmã, tudo isso só vai fazer sentido na minha vida, na sua vida, se nós deixarmos arder dentro do coração essa chama de amor e de paixão que toma conta da alma e do corpo, como Jeremias, como Davi. A minha alma tem sede, meu corpo também te deseja, como terra sedenta e sem água. Do contrário, essas palavras vão sumir da tua mente ao sair dessa igreja. Ao acabar essa Eucaristia, não lembrará mais de nada. Tudo isso só fará sentido se deixarmos Deus enraizar com o seu amor dentro de nós, vencer em nós, nos seduzir. O povo de Israel continuou vivendo a vida da mesma maneira, errada, mesmo depois de tanta profecia de Jeremias. Continuaram vivendo normalmente. Entrou no ouvido, saiu no outro. Não caiu no coração e não ardeu o coração. Por isso, a consequência de toda essa vida de pecado foram 70 anos de exílio na Babilônia, diante de um rei chamado Nabucodonosor,
que era totalmente contrário a Deus, que adorava outros deuses, por causa que não escutaram a voz de Deus pelo profeta Jeremias, toda a cidade de Jerusalém foi destruída. Os muros, o templo foi saqueado, as casas incendiadas. Não espere que os muros, que as portas, que o teu castelo, que as muralhas, que a tua casa seja destruída. Não espere que a tua vida seja destruída, que a tua família seja destruída. O dia de conversão é hoje. Escutar a voz de Deus que nos fala pelo profeta e deixar o coração arder de amor pelo Senhor. Feche os teus olhos. E eu quero pedir a Deus que, assim como Ele venceu em Jeremias, Ele possa vencer em nós nesse dia que é do Senhor. Vence em nós, Senhor. Por mais que estejamos contrários a Ti, às vezes resmungando, nos queixando diante de Ti, amargurando o nosso coração diante de tantas coisas que vivemos, de situações de morte, de infelicidades, de aparentes fracassos. Vence em nós, Senhor. Nos seduz novamente, porque nós queremos a Ti, Senhor. Se o coração desses Teus filhos não arde de amor e de paixão, derrama o Teu Espírito Santo a arder os corações, ó Deus. Abrasa os corações de cada um de nós que estamos aqui, que nos acompanha onde você está, onde o Sistema Canção Nova alcança nesse momento. Deixa o teu coração arder, por mais que você não está sentindo, mas pede: ó Deus, arde o meu coração de amor, de paixão por Ti. Seduze-me, Senhor. Não deixe eu me perder. Eu quero provar dessa água que jorra até a vida eterna, essa água que mata a minha sede. Toma o meu corpo, toma a minha alma, todo o meu ser por inteiro, Senhor, e vence em mim, Senhor. Ó morte, morte presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo lhe resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, canta. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo, me despojo. Tudo que é meu a Ti entrego. Nada quero ter da pobreza. Leve quero ser em Teus braços, só a Ti possuir. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Obrigado, Senhor, porque nesse domingo Tu age nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu estás fazendo na vida de muitos, incendiando os corações, fazendo de cada um de nós homens novos e mulheres novas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.